Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para o YouTube. Então, se você gosta de arte, se você gosta de cinema, de linguagens, esse é o canal para você. Não esqueça de se inscrever, porque afinal isso aqui é um canal de YouTube, a gente depende da inscrição de vocês. Curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Bora pro vídeo? Bom, vamos conversar sobre Pobres Criaturas. Eu sinto que essa resenha vai ficar um pouco longa. Mas vamos lá. Gente, esse filme gerou muita polêmica, certo? Vamos conversar sobre esse filme. Eu acho que a gente tem que conversar sempre, né? Filmes são importantes pra gente conversar. Bom, primeiro, se você não assistiu o filme, caiu na minha resenha, na minha humilde resenha, não sabe nada sobre esse filme, mas tá assim, curioso pra assistir, vamos começar pela sinopse do filme, tá? Que eu acho que é sempre o ponto inicial aqui das minhas resenhas, pra depois a gente comentar alguns aspectos do filme de forma um pouco mais aprofundada. Então vamos lá. A gente vai ter a história da Bella, ok? A Bella é a personagem interpretada pela Emma Stone, que é uma atriz aí que vem mostrando que vai ser uma atriz de peso para Hollywood, já tem um tempo. Ela faz filmes muito interessantes, a Emma Stone. Gosto bastante da filmografia dela. Bom, a gente vai ter essa Bella Baxter, que é uma moça, uma jovem, que mora ali, que mora em Londres, na época vitoriana. Ela se suicida. Gente, isso não é nenhum spoiler, tá? Ela se suicida e ela está grávida. Só que ela é resgatada por Godwin, que é um cientista interpretado pelo William Dafoe, que também é um ator muito legal, gosto bastante dele também. Resgatada por esse cientista tenta reavivá-la, mais ou menos ali fazendo uma brincadeira um pouco com a história do Frankenstein, digamos assim. Só que o que ele faz? Como a moça estava grávida, ele retira a criança do corpo da moça, né? E coloca o cérebro da criança na moça. Quando ela desperta, ela é uma mulher, só que com cérebro de bebê. E aí você vai acompanhar o desenvolvimento da Bella como se fosse de um bebê para um adulto, só que no corpo sempre de uma jovem, porque ela é uma jovem. Nesse meio tempo, ela fica ali presa na casa do Godwin, ela não sai muito. Então você tem um pouco também daquele imaginário, um pouco dos contos de fada, da princesa que quer descobrir o mundo, que quer saber o mundo, né, quer saber mais sobre o mundo. Nesse meio tempo ela vai conhecer um cientista que chama Duncan, interpretado pelo Mark Ruffalo, nosso queridíssimo Mark Ruffalo, adoro ele, gente. O Mark Ruffalo é muito fofo, adoro ele. E ela vai fugir com esse advogado e vai, enfim, explorar o mundo por aí. Esse advogado é muito rico, é cheio da grana, então ele pode, enfim, proporcionar uma vida pra ela ali de burguesa, digamos assim, né? E ela vai descobrindo o mundo, ela vai descobrindo as coisas, os prazeres da vida, vai desenvolver sua sexualidade, enfim. E basicamente essa é a resenha do filme, tá, gente? Vamos conversar agora sobre o filme, mesmo? Pra gente tirar as polêmicas do armário. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu acho importante comentar sobre esse filme é que esse filme ele vai... Você que tá muito acostumado, principalmente com o filme norte-americano, tradicional, mainstream, você vai estranhar esse filme um pouco. Por quê? Porque o modo como ele é feito, a estética do filme, ela vai gerar em você algum tipo de estranhamento, tá? Primeiro que é um filme de ficção científica, então você tem que ter um despreendimento da realidade, digamos assim, porque você vai ter coisas ali que obviamente não acontecem na vida real, mas que nesse filme vai acontecer. O próprio experimento com a Bella, aquilo ali nunca seria possível na vida real, mas no filme é possível, então você tem que ter você tem que comprar esse jogo e suspender um pouco a realidade das coisas. Tá? Então esse é o primeiro estranhamento produzido pelo próprio gênero de ficção científica. A gente tem o estranhamento dos corpos dos personagens e o estranhamento do próprio cenário do filme, tá? O cenário do filme, ele é muito diferente. Você tem umas cores assim, você tem uma saturação das cores um pouco forte. Você tem muito ali coisa computadorizada, dá pra perceber que é computadorizado. Mas isso vai gerar uma artificialidade no cenário e nas paisagens que vai te lembrar a todo momento que você tá assistindo um filme, tá? Então parece que esse filme ele vai um pouco numa contramão, né? A gente percebe ao longo da história do cinema uma necessidade cada vez mais intrínseca de fazer com que o espectador adentre o filme,
né? Se sinta cada vez mais dentro do filme. Eu sinto que esse filme faz o contrário, né? Com todo esse estranhamento em diversos aspectos do filme, você vai fazer com que o filme ele te transporte para um lugar de artificialidade que vai te lembrar a todo momento que você está assistindo um filme. Então lembra um pouco essa artificialidade dos filmes antigos, dos filmes dos anos 30, dos anos 40, dos filmes bem antigos mesmo, sabe? Então assim, você vê um cenário que você claramente sabe que aquilo ali é um cenário. Não tem nenhum jogo que tente te bloquear, fazer com que você ache que aquilo ali é a realidade mesmo, sabe? Então, nesse sentido, ele joga um pouco com a ideia de realidade no cinema. E isso é muito caro pro cinema, tá? É uma questão quase, assim, filosófica mesmo, tá? Pra quem já estudou cinema um pouco mais a fundo, eu, por exemplo, você tem livros que discutem essa questão da produção da realidade no filme e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele joga um pouco com isso. Você tem o corpo dos atores, tá? Então, toda a vestimenta, o cabelo dos atores, tá? A maquiagem dos atores, então tudo isso, e o corpo mesmo, como esses atores estão construindo o corpo deles no filme, inclusive a Emma Stone, é muito mais caricato, é muito mais, eu não vou dizer artificial, mas eu vou dizer teatral. É uma estética muito mais voltada ao teatro do que para um filme. E aí, de novo, eu acho isso muito legal, porque eu sou do teatro, eu não sou do cinema. De formação, eu sou do teatro. Então, isso me lembrou muito uma peça de teatro em alguns momentos, né? Esse corpo afetado, esse corpo muito expressivo que a gente tem da Bella, do personagem do Mark Ruffalo, Duncan. Tudo isso traz pra gente uma teatralidade muito gostosa, que muita gente pode não estar acostumada a assistir, porque não tem esse costume de ir ao teatro. Então acho que esses são os primeiros pontos do filme. Que a gente tem que observar, que são, sim, interessantes, independente da sua opinião sobre o filme. São aspectos muito legais, sim. Outra coisa, aí vamos entrar nos temas do... o filme, gente, ele tem bastante sexo. Ele tem muita cena de sexo, tá? Isso pode ser incômodo para algumas pessoas, dependendo de como você lida com isso. Eu não vejo problema nenhum, mas eu sei que tem gente que não sabe lidar muito com isso, não gosta de cena de sexo. E você tem muita cena de sexo nesse filme. Muita cena. O filme inteiro. É um filme longo, mais de 2 horas de filme. E tem muita cena de sexo. Muita. Muita pra caramba. Tá? E são cenas fortes, tá? Não é aquela ceninha de sexo... É cena forte, tá? Então esse é um outro ponto que tem no filme. O filme, gente, sobre essa questão do feminista, enfim. Eu não acho que esse seja um filme feminista, tá? Eu nem gosto desse tipo de rotulação, né? Eu acho um pouco... Eu acho que quando a gente tenta rotular um filme muito assim, sabe? É um filme feminista, é um filme antifeminista, é um filme sei lá o quê. Eu não sei, eu acho que a gente perde um pouco da profundidade do debate que o filme pode trazer, tá? E o que eu quero dizer com isso? Esse filme ele vai trabalhar muito com a ideia de controle da sexualidade da mulher, tá? E a mulher como propriedade. Então, é esse o pano de fundo, entre aspas, feminista que tem, né? Que tem nesse filme, tá? Então, a todo momento você vai mostrar, o filme vai mostrar, né? O enredo do filme vai mostrar como que a sexualidade da mulher tenta ser podada a todo momento e como a mulher ela é vista como esse lugar de reprodução mesmo, né? Esse lugar sempre de reprodução para ter filhos, para dar continuidade, por exemplo, ao legado de um homem, né? Então você tem uma personagem que foge disso. Então uma personagem que ela descobre essa sexualidade com o advogado Duncan, só que ela transa com outros caras, mesmo estando com o Duncan. Depois ela vai se prostituir, né? E acho interessante que esse lugar da prostituição ele é mostrado mesmo como a pior coisa que a mulher pode fazer, é se prostituir. Porque assim, é literalmente você vender o seu corpo para sobreviver. Então assim, para a sociedade patriarcal isso é um pecado. Nossa, meu Deus, mulher prostituta, enfim. Ela vai se prostituir e tudo mais. E depois ela volta para casa dela, porque o cientista, que é o pai dela, né, o Godwin, tá morrendo. Então ela vai visitar esse pai, ele já tá ali nas últimas.
E, eventualmente, ela reencontra com o ex-marido dela. Porque lembra que ela era uma moça que se suicidou? Então, tecnicamente, ela não é a Bella. Ela é uma outra mulher que foi pega por esse cientista, né? Pra ser feita de um experimento. Então, você tem todo esse jogo de mulher como propriedade e essa mulher querendo se libertar desse sentido de propriedade que a sociedade dá pra ela. E o fio narrativo que se escolhe pra isso é pela sexualidade. Né? O diretor do filme poderia ter escolhido um outro lugar para trabalhar esse tema. Mas ele trabalha esse lugar da libertação através da sexualidade, tá? Então, nesse sentido, é um filme que vai trabalhar muito a sexualidade, vai colocar em jogo essa questão o tempo todo. No final do filme, acho que fica muito claro. Quando ela volta pro marido, o marido tranca ela dentro da casa e ela questiona: por que eu era infeliz? Por que eu me matei? Porque ela não se lembra dessa vida antes dela ser a Bella. Tá? Porque ela tá com o cérebro do bebê, ela não tá com o cérebro dela. Então ela não tem as memórias dela. Então ela questiona o marido, eles estão num jantar, ela vai embora com esse marido de novo. Ela fala, por que eu era infeliz? Por que eu quis me matar? Se minha vida era tão boa, né? Por quê, né? E o cara meio que desvia ali o assunto e tudo mais, né? Ela continua com essa vontade rebelde, né? E o marido, em um momento de discussão ali, ele fala pra ela, falou, não, você é minha propriedade, você vai ficar aqui dentro da casa porque você é minha propriedade, né? E aí você tem um final muito inusitado, que é muito engraçado, inclusive. Esse filme, ele é cheio de... E isso é muito legal no filme também. Esse filme, ele é cheio de comédia. Só que é uma comédia que não é aquela comédia besterol, é uma comédia que ela tá em outro lugar, ela é uma comédia muito mais irônica, muito mais sarcástica, muito mais incômoda, mas você tem uma comunicidade que perpassa todo o filme, tá? Em diversos momentos do filme. Você tem esse ex-marido, você tem o próprio Duncan, quando descobre que ela tá se relacionando com outros homens, ele fica perturbadíssimo por ela se relacionar com outros homens ali. E ele também tenta a todo momento, não, vamos casar, né? Essa ideia do casamento como esse lugar de tentativa de monogamia ou de fidelidade da mulher, enfim, que também é um mito, né? A gente sabe que casamento não pressupõe monogamia de nenhuma das partes. Mas é isso, né? Esse filme ele vai jogar com aprisionamento e liberdade da mulher a partir do fio da sexualidade, tá? Esse filme também, ele brinca um pouco com a ideia de beleza e grotesco. Como é que eu posso... Não sei como eu posso explicar isso pra vocês, né? É como se ele tentasse... a partir do personagem da Bella, jogar com esse lugar da beleza, então essa mulher que é quase uma musa para esses homens que estão em volta dela, né? Ela é o experimento, ela é a esposa, ela é a diva, mas o diretor coloca ela num lugar de grotesco, né? Então ela é bonita, nossa, ela é maravilhosa, mas ela é grotesca. Então, isso eu achei muito genial no filme, particularmente, tá? Esse modo como é tratada essa personagem da Bella. Como bela e grotesca ao mesmo tempo. Então é como se fosse uma desconstrução um pouco desse lugar da mulher como essa musa inatingível, como essa mulher imaculada, né, que não tem sexualidade, que não tem... E coloca a mulher muito mais num lugar realista, como são as mulheres de fato, né? As mulheres têm sexualidade, elas têm raiva, elas falam coisas horrendas, porque são seres humanos, e não essa figura... essa caricatura que o patriarcado deu às mulheres de beleza. O filme vai jogar todo momento com isso. Todo momento. E é muito interessante assistir esse percurso da Bella nesse lugar. Tá? Acho que outra coisa legal também, que eu acho que o filme, bem en passant, trabalha um pouco, é essa ideia de criador e criatura, né? Um pouco esse questionamento da própria ciência. A gente pode entender também como um questionamento da própria religião, né? Quem são essas pobres criaturas? Somos nós? Somos nós as pobres criaturas? Quem são? Porque não fala no filme. Quem são essas pobres criaturas? São os personagens ou somos nós mesmos? Toda a humanidade, né? Será que fomos criados por alguém? O próprio personagem do cientista, ele é chamado de God, né? Que é Deus. Parece que existe também um questionamento dessa ideia de criação, mas de uma criação imperfeita e que precisa ser aperfeiçoada, mas que ao mesmo tempo a beleza da criatura é a imperfeição e é a busca
por um aperfeiçoamento. Isso é discutido no filme, quase como de forma filosófica. A Bella fala sobre isso, né? Será que eu tenho que me aperfeiçoar? Eu tenho que ser melhor do que eu sou? Enfim, eu acho que isso também é muito interessante que o filme traz, assim, de pano de fundo como temática. Então é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar do filme. A resenha já deu 16 minutos, não quero me alongar demais também. É isso, me conta nos comentários o que você achou de Pobres Criaturas, qual foi a sua experiência com o filme. E é isso, a gente se vê numa próxima resenha. Se você quiser me seguir em alguma rede social, tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar meu Pix caso você queira ajudar o canal. Senão você pode se inscrever e a gente tá por aí. Um beijo e até a próxima.